volta aqui, né, dando continuidade à nossa aula 4. A gente estava acabando ali o quarto bloco dessa aula e falávamos sobre a teoria do Habermas, né, tentando esclarecer ali alguns pontos assim bem básicos, né, da teoria dele. Não dá para a gente poder aprofundar isso aqui, até porque não é tema de estudo dessa matéria, né, dessa disciplina. Mas só para tentar, na realidade, aí, levantar, né, uma discussão acerca desses marcos teóricos aí que são hoje em dia os mais recomendados para se trabalhar pesquisa em direito, exatamente aquela pesquisa que tem uma pretensão mais crítica, vamos dizer assim. Okay? Bom, eu encerrava falando a questão, um dos outros pontos da teoria do Habermas, eu tinha falado da relação entre interesse público e privado, da relação entre direito e moral, e comecei a falar da questão que hoje em dia é muito importante e muito trabalhada, que é exatamente a crítica que o Habermas faz a um tipo de concepção, né, do professor alemão chamado Robert Alex, que é aquela concepção de que os princípios eles podem ser sopesados, né, eles podem ser tratados como mandamento, né, de otimização ou como mandados de otimização, ou seja, como uma forma de leitura aí que leva em consideração que os princípios podem ser lidos de uma forma gradual, né? Bom, embora o professor Alex deixe isso muito claro no livro dele, de que os princípios não são valores, ele fala isso muito categoricamente, né, que eles não são valores, me parece que há um problema na teoria do Alex, assim como aquilo que o próprio Habermas percebe. Porque ele pode até falar que os princípios não são valores, mas a forma como ele trata a solução de um suposto conflito de princípios é de uma forma gradual. Então acaba que os princípios vão ser confundidos aí com valores, ou seja, ele vai tratar princípios dentro de uma perspectiva axiológica, né? Para quem não sabe o que é axiologia, seria exatamente aquilo que tem relação com valores, de uma forma bem simples, por favor. Bom, o Habermas, como forma crítica, se vocês me permitem, eu vou dar uma lida em alguns pontos aqui, só para que vocês percebam de que modo que ele enfrenta essa crítica, né, que ele faz essa crítica ao professor Robert Alex, e de que modo que os princípios não poderiam ser confundidos com valores. Então aqui eu estou citando aqui um professor mineiro chamado Lúcio Antônio Chamorro Júnior, no livro dele chamado Teoria Constitucional do Direito Penal, editado pela editora Lumen Iuris, e estou lá na página 62, né? E lá está escrito assim, né? A primeira distinção, inclusive é interessante essa leitura, porque vocês vão perceber de que modo, né, que vocês podem escrever um marco teórico, né? A primeira distinção entre princípios e valores, propõe Habermas, é o caráter deontológico daqueles e axiológicos ou teleológicos destes, ou seja, o caráter deontológico, né, das normas ou dos princípios e o caráter axiológico ou teleológico dos valores. As normas válidas correspondem a expectativas generalizadas no seio da sociedade, enquanto os valores expressam tão somente a preferência por certos bens em determinado grupo ou dentre certas experiências de vida compartilhadas e que não poderiam, portanto, ser estendidos aos demais por se tratarem de preferências éticas. Os valores aqui são aplicados com vistas a determinados fins, de acordo com os fins deste determinado número de pessoas. Ou seja, valor, né, como o próprio Lúcio Chamon interpreta aqui a leitura do Habermas, né, tem muito mais um sentido, né, teleológico, ou seja, a ideia de finalidade, né, de atingir um determinado fim. E norma não. Norma ela tem um sentido deontológico, ou seja, aquilo que deve ser, né? Deontologia tem a ver com dever ser, axiologia tem a ver com valores. Então, é algo bem distinto à lógica interna a esses dois tipos de conceitos, né? Então, aqui ele apresenta uma primeira distinção, ou seja, quando o Alex confunde isso, isso gera, vamos dizer assim, uma incompreensão, né?
Bom, aí ele vem complementando. A noção de bom é uma visão parcial, constituindo-se, segundo Habermas, em bom para nós ou para mim, mas não válido perante um sistema coerente de normas, como exige um discurso jurídico de aplicação. Ou seja, o que é bom para mim ou para nós, um grupo de pessoas, mas não é, obviamente, aquilo que funciona dentro de um sistema de normas, aquilo que é válido para todo mundo. Né? O que é bom para mim pode não ser bom para o outro, então não tem como, obviamente, se encaixar nesse ideal de coerência aí, proposto pelo Habermas e que já havia sido proposto por um autor como o Dworkin. O bom, voltando para o texto, o bom para determinado grupo se liga a questões que dizem respeito ao uso da razão prática sob o seu ponto de vista ético e referente, portanto, a concepções de vida boa. Se pretendermos os princípios de acordo com uma leitura axiológica ou teleológica, que é aquilo que o Habermas está criticando, não mais seria possível manter aquela diferença que o Dworkin plantara entre diretrizes políticas ou argumentos políticos e argumentos de princípio. Percebe-se, então, que esse autor difere, e muito, da noção alexiana, pelo fato de adotar e entender os princípios sob uma ótica deontológica. Outra questão, entre valores e princípios, diz respeito à já referida diferença entre o código dos valores, que é gradual, e o código do direito, que é binário. Ou seja, valor, então, estaria dentro de uma lógica gradual, ou seja, de 0 a 10, vamos dizer assim, né? Dentro de uma escala de valores. Ou se vocês quiserem até utilizar a terminologia alexiana, né? A ideia de otimização, né? Nós poderíamos partir de um grau péssimo até um grau ótimo, e aí seria a ideia de otimização, né? E o código binário do direito, na realidade, não funciona nessa lógica gradual. O código do direito é sempre a lógica binária, 0, 1, né? Sim ou não, obrigado, não obrigado, não tem mais ou menos, né? Dentro do código do direito. E o código dos valores, sim, pode ter mais ou menos, né? Eu gosto mais de determinadas coisas do que de outras. Tem outras coisas que eu gosto mais ou menos, e assim por diante, né? Bom, se há a possibilidade de preferir um princípio a outro, e aí vem a crítica, né, que o Habermas vai apresentar ao Alex, que é a questão de preferibilidade, se eu uso essa lógica de otimização na questão dos princípios, né, e aí vai entrar essa questão da preferibilidade, então, se há a possibilidade de preferir um princípio a outro, é porque ele é mais atrativo que o contrário. Percebe-se, então, uma noção de graduação e não de sim ou não, como acontece no caso de adequabilidade normativa. Numa perspectiva deontológica, há uma pretensão binária de aplicação normativa. Então, a questão que o Habermas propõe, e aí fundamentado numa teoria como a teoria de Günther, né? Ou seja, a ideia seria um juízo de adequação, né? E não um juízo de ponderação. Então, há uma diferença entre juízo de ponderação e juízo de adequação, que é o que o Habermas vai propor. O juízo de ponderação é o proposto pelo Alex, né? Eu soluciono um conflito, ou um suposto conflito de princípios a partir da ponderação. Vamos tentar dar um exemplo prático aqui, né? A questão da discussão, por exemplo, do aborto, né? Que já foi, inclusive, feita no Brasil com a questão do aborto do feto anencéfalo. Dentro dessa questão ali, onde não existe uma norma jurídica, ou há uma dúvida em relação a isso, já que eu estou falando da questão do anencéfalo, e não há uma norma que prevê essa questão do anencéfalo, surge uma dúvida. E aí vai surgir aquilo que o Dworkin vai chamar de casos difíceis. Então é óbvio que nós sabemos que o aborto ele é considerado crime, mas existem duas, obviamente, exceções para o caso do crime de aborto, que está lá escrito no Código Penal, né, que é em caso de estupro, né, obviamente, da mulher, e no caso da gravidez oferecer risco para a saúde lá da gestante. Então, essas são as duas exceções. Lá não tem lá uma terceira exceção, que seria o caso, por exemplo, do aborto do feto anencéfalo, né? E aí, então, nós temos uma discussão aí que foi, obviamente, feita no Supremo em relação a essa questão de se era possível ou não esse aborto do feto anencéfalo. Se essa presença, né, se a comprovação de que o feto ele tem algum tipo de anomalia, como a questão da anencefalia,
né, se isso autorizaria, se o direito autorizaria, então, esse tipo de aborto, né? Ou uma antecipação terapêutica, como alguns vão chamar. Bom, numa perspectiva alexiana, numa perspectiva de um autor como Robert Alexy, e levando em consideração que os princípios podem ser ponderados, né, que eles podem ser sopesados, se eu levo em consideração esse caso concreto, o que está aparentemente em jogo aí? Né? Por Alexy, obviamente, e para as pessoas que seguem essa concepção, haveria aí uma colisão de dois princípios. Né? Ou melhor, se vocês prestarem bem atenção, há uma colisão aqui entre interesse público e interesse privado. Ou seja, o interesse do feto seria um interesse público e o interesse da mãe seria um interesse privado. Então há uma colisão aqui, né, entre a liberdade da mãe, alguns dizem liberdade sobre o próprio corpo, e obviamente o direito à vida, né, de um feto. Então ali dentro teria, segundo Alexy, um conflito, uma colisão de princípios. E se há essa colisão, de que modo que eu vou solucionar essa colisão? Isso segundo Alexy. De que modo que ele soluciona? Obviamente, sopesando os princípios. Qual desses dois lados tem maior peso? Né? A liberdade individual da mãe em relação ao próprio corpo, de não querer gestar um feto anencéfalo e assim por diante, ou o direito à vida, uma suposta vida aí, do feto. Essa é uma discussão. Né? E aí, obviamente, que dentro dessa técnica de ponderação de valores, levando em consideração a ideia de preferibilidade, né, e de uma noção de interesse público, qual dos dois lados vai vencer? É óbvio que o direito à vida, mesmo que essa vida não tenha uma sobrevida, vamos dizer assim, ela vai prevalecer em relação à liberdade da mulher. E essa é uma crítica que o Habermas vai fazer. Né? Porque, na realidade, aqui, o que é o grande problema? Qual que é o grande problema? Bom, de que modo, então, que o Habermas vai solucionar ou vai apresentar uma crítica a essa proposta de um Robert Alexy de que poderia haver um sopesamento, né, entre esses dois lados. Né? Na realidade, qual que é o grande problema da teoria alexiana ou do Robert Alexy? Normalmente, quando eu faço essa ponderação de valores, né, quando eu já levo em consideração que um dos lados ele vai pesar mais porque ele está mais de acordo com o interesse público e o outro lado pesar menos porque está mais de acordo com o interesse privado, quando eu levo isso em consideração, eu já, de certa forma, elimino a possibilidade de leitura das características do caso e de compreensão do próprio caso. Né? Então é como se eu já tivesse uma resposta prévia na minha cabeça, ou daquela pessoa que está interpretando. Então, se eu perguntar para qualquer pessoa, né, comum da minha vida, o que é mais importante, se é a vida ou a liberdade, com certeza, ou na grande maioria das vezes, a resposta vai ser o quê? A vida é mais importante do que a liberdade. Então a questão é, mas será que dentro de um caso concreto, esse caso concreto me oferece algum tipo de característica relevante para que essa solução seja diferente? Não é? Então aqui nós estamos discutindo, na realidade, são duas vidas, né? A vida do feto e a vida da mãe. E essa vida da mãe aqui não é uma questão somente dela viver no sentido de respirar, né? É uma vida de qualidade, a questão psicológica também está envolvida aqui, né? Então são duas questões que devem ser levadas em consideração. Então, para que eu tenha realmente uma resposta a partir de um juízo de adequabilidade e não de um juízo de ponderação, ou seja, para que eu tenha uma resposta adequada ao caso concreto, eu tenho que realmente, segundo o Habermas, segundo o Günther, inclusive segundo o próprio Dworkin, ter acesso, ou ter condições de ter acesso a todas as características daquele caso. Né? Eu tenho que realmente me envolver com o caso, né? Mergulhar no caso, e realmente compreender se há realmente se o que há realmente é uma colisão, ou na realidade não há colisão nenhuma. Né? Na realidade, os princípios eles são, de acordo com o próprio Habermas, né, eles são contraditórios. Né? O que ele chama de uma amarração. Há uma amarração aqui, os princípios estão amarrados, né, mas eles são sempre contraditórios. É um
tensionando para o lado do outro. Então a relação entre os princípios é uma relação de tensão e não de colisão. Isso é importante entender. Então nesse caso concreto aqui, a solução, no meu entender, seria simples, né? Ou seja, se eu tenho realmente uma comprovação de que há um feto anencefalo ali, não há nem que se discutir a questão da vida aqui. Correto? Então aqui é a discussão jurídica, né? E obviamente não entrando aqui em discussões religiosas ou morais, a discussão jurídica, principiológica, a resposta mais adequada aqui é exatamente, vamos dizer, a questão da liberdade aqui da mãe, né? Que seria uma solução mais adequada do que a solução que prevaleceria aí simplesmente por uma questão, vamos dizer, de adequação ao interesse público, né, do direito à vida do feto anencefalo. Então, essas seriam algumas críticas, né? Então, aí, continuando aqui no livro, né, esse argumento de Habermas, muito devido às suas discussões com Klaus Ginter, deve ser entendido de maneira a permitir uma releitura do que seria a norma, o que seria a regra, né, do Ronald Dworkin, que é a chamada regra All or Nothing Fashion, ou modo tudo ou nada, né, a maneira tudo ou nada. Afinal, todas as normas ou se aplicam ou não se aplicam. Nesse sentido, é o que Habermas vai falar de um código binário de direito, né? Ou a norma ela vai ser aplicada ou não vai ser aplicada, né? O grande problema de Alexis é pretender enxergar essa diferença não quando de conflitos entre regras, mas quando da procedência de um juízo de ponderação. Ainda se pode dizer que as normas deontologicamente compreendidas têm um caráter de vinculação legítima. Há uma obrigação no sentido daquilo que é devido. Já os valores não vinculam de maneira legítima, porque por serem sempre parciais e relativos e jamais democraticamente passíveis de uma generalização, ainda que por vias institucionais. Ou seja, eu não consigo generalizar valores, né? Agora, uma norma jurídica, obviamente é generalizada, ela trata de expectativas de comportamento generalizados, né? Então é muito distinto aí a questão dos valores e das normas. Então aqui, só para vocês poderem entender, é claro que essa teoria do Robert Alex, muitos de vocês já devem conhecer, eu até vou voltar a falar um pouco sobre ela daqui a pouco, mas para vocês poderem entender de que modo que a teoria do Habermas ela vai oferecer um instrumental, né, vamos dizer assim, um instrumental teórico, capaz de enfrentar grandes problemas de um Estado que se pretende, né, democrático na realidade. É claro que existe a democracia liberal, a democracia social, mas nós estamos no momento de construção de um outro paradigma, já que nós percebemos que o liberalismo não deu certo e que também o socialismo, de certo modo, não deu certo, de que modo que essa democracia deve ser lida? E aí a proposta do Habermas é uma proposta procedimental, né? Procedimental é mais ou menos aquilo que eu não tenho uma resposta prévia. Essa resposta necessariamente ela vai ser construída, né? Eu parto da ideia de que eu vou construir essa resposta a partir, obviamente, de alguns parâmetros, né, que o próprio Habermas apresenta aí, que são os chamados 5 princípios fundamentais, né, que devem ter em qualquer tipo de constituição, que é o que o Habermas vai dizer. Depois eu vou falar um pouco mais sobre esses princípios. Bom, então o Habermas, ele, nesse sentido, seria um autor muito importante para fazer esse tipo de crítica. Então aqui já são 3 pontos, né, da teoria habermasiana. Aliás, 4 pontos que eu falei aqui de uma forma muito rasa, entendam, exatamente pela questão do tempo e por não ser o ponto específico da disciplina. Então, a questão da relação entre esfera pública e esfera privada, a questão de que a esfera pública, né, obviamente, não se reduz ao Estado, né, a esfera pública ela é representada pela ideia de uma soberania popular, e a esfera privada pela ideia de direitos humanos. Então, de que modo que soberania popular se relaciona com direitos humanos, né? A relação entre direito e moral, de que modo que o direito se relaciona com a moral, ou seja, o direito ele vai oferecer a segurança, a forma para a moral, e a moral vai oferecer o conteúdo, a legitimidade para o direito. De que modo que o Habermas enfrenta, ou faz uma crítica, né, à questão da relação entre normas e valores, né, que
criticando aí um autor como Robert Alex, que vai, de certo modo, confundir a dimensão deontológica com a dimensão axiológica do direito, e também a questão da validade do direito, ou da legitimidade do direito. Então são teorias que servem muito bem para propor críticas, né, a concepções jurídicas que ainda são concepções, vamos dizer assim, bastante equivocadas para enfrentamento daquilo que o próprio Habermas entende como uma sociedade hipercomplexa, né? Então, essa é uma proposta muito interessante. Nós vivemos uma sociedade de alta complexidade, pessoas extremamente plurais, interesses dos mais diversos possíveis. Como lidar com isso? Né? Hoje, se vocês forem observar, nós temos pessoas, só se tratando de religião, né? Quantas religiões existem, ou quantas religiões, elas, de certo modo, predominam em um determinado espaço, né? E como que eu faço para manter uma comunicação com essas pessoas? De que modo que eu me comunico com elas? De que modo que um católico vai se comunicar com um evangélico, né? Ou seja, utilizando a linguagem da sua religião ou utilizando uma outra forma de linguagem. E aí é por isso que o Habermas propõe, então, o direito aí, né, como um meio linguístico, né, vamos dizer assim, de solução desses conflitos, né? Somente o código do direito é que poderia resolver isso. Não há como resolver isso a partir da moral, não há, e muito menos resolver isso a partir da religião, né? As pessoas nunca vão chegar a um acordo, né? Elas não estão dispostas a abrir mão daquilo que é interessante para elas. Mas se eu utilizo o código do direito, né, o código que obviamente cobra uma igual consideração e respeito a todas as pessoas, isso eu entendo que pode ser facilmente solucionado. Então a proposta do Habermas é uma proposta crítica. Muitos falam assim, isso é uma utopia, isso nunca vai existir. Mas nós não podemos esquecer que é uma visão crítica e que pode ser interessante em um futuro próximo, né? Então Habermas teria essas contribuições, aí, além de outras contribuições, né? A questão da própria razão comunicativa. Quem quiser entender disso depois, como eu falei com vocês, eu vou disponibilizar o meu e-mail, e se alguém quiser depois mandar e-mail ou para indicação de livro, alguma coisa, eu estarei à disposição, né? Bom, o Habermas também propõe, como eu disse para vocês, eu vou pegar aqui o livro do Habermas, no capítulo 3º desse livro, o que ele vai chamar de direitos fundamentais básicos, né? Deixa eu só encontrar aqui para vocês entenderem o que ele vai chamar de direitos fundamentais básicos. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Então aqui ele vai colocar uma lista aqui, né? Ele vai falar assim: o processo de apresentação. Então aqui é o livro do próprio Habermas, chamado Direito e Democracia, entre Faticidade e Validade, capítulo 3, página 158. O processo de apresentação vai do abstrato ao concreto, sendo que a concreção acontece porque a perspectiva da representação, inicialmente trazida de fora, é internalizada pelo sistema do direito representado. Ora, tal sistema deve conter precisamente, veja bem, né? Tal sistema deve conter precisamente os direitos que os cidadãos são obrigados a atribuir-se reciprocamente, caso queiram regular legitimamente a sua convivência com os meios do direito positivo. Já foi ventilado os significados da expressão direito positivo e regulamentação legítima. O conceito forma jurídica, o que é o conceito forma jurídica? Que estabiliza as expectativas sociais de comportamento, do modo como foi dito, e o princípio do discurso, à luz do qual é possível examinar a legitimidade das normas de ação em geral, nos fornece os meios suficientes para introduzir, em abstrato, as categorias de direitos que geram o próprio Código Jurídico, uma vez que determinam o status das pessoas de direito. Assim ele vai elencar, então, 5 direitos aqui. Primeiro, direitos fundamentais que resultam da configuração politicamente autônoma do direito à maior medida possível de iguais liberdades subjetivas de ação. Ou seja, né, a distribuição igual dos direitos de liberdade. Esses direitos exigem como correlatos necessários: 2. Direitos fundamentais que resultam da configuração politicamente autônoma do status de um membro numa associação voluntária de parceiros do direito. 3. Direitos fundamentais que resultam imediatamente da possibilidade de postulação judicial de direitos e da configuração politicamente autônoma da proteção jurídica individual.
Essas três categorias de direitos nascem da aplicação do princípio do discurso ao meio do direito enquanto tal, isto é, as condições da formalização jurídica de uma socialização horizontal em geral. Eles ainda não podem ser interpretados no sentido de direitos liberais de defesa, uma vez que regulam apenas as relações entre os civis livremente associados, antes de qualquer organização objetiva ou jurídica de um poder do Estado contra o qual os civis precisam proteger-se. E esses direitos fundamentais garantem uma autonomia privada de sujeitos jurídicos somente na medida em que esses sujeitos, se reconhecem mutuamente em seu papel de destinatários de leis, erigindo, destarte, um status que lhes possibilita a pretensão de obter direitos e de fazê-los reciprocamente. Somente no próximo passo, os sujeitos do direito assumem também o papel de autores da sua ordem jurídica através de... Aí ele vem elencar mais dois direitos fundamentais. Direitos fundamentais à participação em igualdade de chances em processos de formação da opinião e da vontade, nos quais os civis exercitam sua autonomia política e através dos quais eles criam direito legítimo. E o último, ele vai falar, nessa categoria de direitos se encontra aplicação reflexiva na interpretação dos direitos constitucionais e na configuração política posterior dos direitos fundamentais elencados de 1 até 4. Os direitos políticos fundamentam o status de cidadãos livres e iguais. E esse status é autorreferencial na medida em que possibilita aos civis modificar sua posição material com relação ao direito com o objetivo da interpretação e da configuração da autonomia pública e privada. Tendo em mira esse objetivo, os direitos até agora explicados implicam finalmente no quinto direito fundamental, que o Habermas vai chamar de direitos fundamentais à condição de vida, garantidas social, técnica e ecologicamente, na medida em que isso for necessário para um aproveitamento em igualdade de chances dos direitos elencados de 1 até 4. Bom, esses são os 5 direitos fundamentais. Quem quiser, obviamente, aprofundar essa leitura, como eu disse para vocês, vai estar no capítulo 3º do livro dele, né, no ponto 3 desse capítulo 3º. Então, aí, está na página 158. Mas é importante que leia esse capítulo inteiro. Esse capítulo é extremamente interessante, porque é exatamente o capítulo que ele vai falar sobre a questão do sistema dos direitos, ou da reconstrução do direito, e algo nesse sentido. Fala da legitimidade e tal. Bom, então a teoria do Habermas é uma teoria crítica, né, do direito. E é uma teoria muito interessante para trabalhar exatamente críticas a essas concepções que são, vamos dizer assim, meio que parciais, ou que têm uma visão muito parcial do direito. Ok? Bom, eu vou encerrar esse bloco por aqui, né? E no último bloco dessa aula nós vamos voltar falando um pouco sobre a teoria do Robert Alexy, né, que é um autor extremamente importante do direito constitucional, que tem uma visão que, de certo modo, ela foi muito difundida, né, no mundo inteiro, e principalmente pelo Brasil, com autores, com ministros do Supremo, autores de uma escola paulista, em Minas Gerais também tem muitos autores que defendem isso, a UERJ, né, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tem autores como Luiz Roberto Barroso, o Daniel Sarmento, que defendem uma visão como a do Robert Alexy, às vezes apresentam aí uma reformulação da sua teoria, mas é um teórico que meio que predomina, né, nos meios acadêmicos do Brasil, e nós vamos tentar entender um pouco aí qual que é a proposta do Robert Alexy. Claro, obviamente deixar isso muito claro, que isso aqui é uma aula quase de tópico assim, em relação aos marcos teóricos, né? Não há como aprofundar essa discussão. Então, eu vou procurar pegar aí talvez o ponto mais comentado em relação à teoria do Robert Alexy, de onde que o Alexy construiu a sua teoria, né? Já que nós já sabemos mais ou menos quais são as críticas, e depois vou falar um pouco também, muito pontual, sobre a contribuição do professor Klaus Ginter, e aí encerramos essa nossa quarta aula. Bom, nós já voltamos então para finalizar essa discussão dos marcos teóricos.